A nossa cordial saudação a todos vocês que nos assistem nesse momento. Eu convido a vocês para mais uma reflexão na Palavra de Deus sobre o Evangelho de João, o capítulo 7. Nós podemos dizer que esse capítulo poderia ter o título Crer ou não crer, eis a questão. Saúdo a todos vocês, então, na paz de Deus, desejando que o Espírito Santo abençoe a todos nós nesta reflexão. Uma reflexão sobre esse tema, crer ou não crer, absolutamente fundamental para a vida cristã. Nós podemos dividir as pessoas em diversas classes. Dá para dividir as pessoas por sexo, idade, nacionalidade, estado civil, filiação, nível de estudo, profissão, etc, etc, etc. Mas a mais importante divisão acontece no campo espiritual. Podemos dividir as pessoas, os seres humanos, entre dois grandes grupos de pessoas, os incrédulos e os crentes. Isso é fundamental, isso é muitíssimo importante. Crer ou não crer, eis a questão. Eu proponho esse tema porque é de crer ou não crer que depende a nossa vida eterna ou a nossa condenação eterna. Crer ou não crer, eis a questão. Essa questão ela é tão importante porque todos nós, por natureza, pecadores, nós somos pessoas incrédulas e como tais, como pessoas incrédulas, nós já somos pessoas sujeitas à condenação eterna. Isso é radical, é 8 ou 80, quem não crê está condenado, diz a Bíblia. Se isso é tão radical assim, para escapar dessa situação, também acontece a radicalidade de uma outra situação, a radicalidade da graça. O que a fé, o que o crer nos garante a vida eterna. Deve acontecer uma mudança radical de todas as pessoas que por natureza estão afastadas de Deus. Essa mudança radical, total, ela acontece a partir da entrega do coração a Jesus Cristo. De crer na obra, na pessoa, no sofrimento, morte de Jesus Cristo, o qual na cruz do Calvário pagou todas as nossas culpas, as culpas de todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares. Agora, uma observação também quanto a isso. Os méritos de Cristo, conquistados na cruz para toda a humanidade, só se aplicam às pessoas que creem. Crer ou não crer, eis a questão. Jesus morreu por todos, mas só se salvam aqueles que creem. É sobre essas coisas, esta radicalidade do crer ou não crer, que Jesus também vai falar aos seus irmãos, aos judeus, aos seus discípulos. Essa questão ela perpassa toda a Bíblia, de uma forma bem clara também no Evangelho de João, e aqui no capítulo 7 tem assim várias situações. A primeira situação que aparece é uma conversa de Jesus com os seus irmãos, cremos que irmãos de sangue, ali na Galileia. Esses irmãos certo dia disseram para Jesus: "Ô Jesus, tu que te considera um grande pregador, um profeta, não adianta ficar aqui falando para nós", e eles não criam ainda nele, diz o versículo 5, né? João 7,5 diz: "Até os irmãos de Jesus não criam nele", porque eles tinham dito para Jesus: "Se você é realmente quem você pensa que é, quem você diz que é, se você se acha tão importante, você tem que ir para a Judéia, cuja capital é Jerusalém. É lá que os grandes homens, lá que os grandes profetas se manifestam. Você tem que ir para a Judéia", e estava próxima uma das grandes festas dos judeus celebrada em Jerusalém. Você tem que ir para lá, aqui não adianta.
Aí Jesus respondeu para eles assim: ainda não é chegada a minha hora. Hora quer dizer o momento oportuno de eu tomar essa decisão. Para vocês, qualquer hora é hora. Se vocês quiserem ir para a festa, vocês podem ir. Jesus está se referindo aqui à chamada festa da dedicação. Havia muitas grandes festas. As principais que nós mais conhecemos são a festa da Páscoa, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, né? A festa do Pentecostes, é um início da festa da colheita, e a festa das barracas ou dos tabernáculos, lembrando isso é a festa da colheita propriamente dita, e também lembrando os 40 anos que eles transitaram pelo deserto, morando em tendas, em barracas. Então a festa da Páscoa, Pentecoste e essa festa dos tabernáculos, né? Estava próximo agora uma dessas festas. Um outro dia muito importante para os judeus sempre foi o dia de arrependimento, Yom Kippur, o dia do arrependimento. A outra festa muito importante no tempo de Cristo era a festa da dedicação, chamada também festa das luzes, festa de muita alegria, quando os judeus comemoravam uma dedicação do templo depois de estarem oprimidos por inimigos, e lá pela metade do segundo século antes de Cristo eles foram libertados, se tornaram independentes de inimigos, e o templo foi novamente dedicado então também à festa da dedicação. Aliás, o templo foi várias vezes destruído e várias vezes dedicado, mas essa festa da dedicação, festa das luzes, também era muito importante para eles. Mas nesse momento então se celebra a festa dos tabernáculos, das barracas. Jesus disse para eles que ele não ia, isso tinha o sentido de eu não vou ainda. Os seus irmãos foram para Jerusalém. Depois ele foi em oculto, não no meio da multidão, ele foi para essa festa também. E lá pela metade da festa, essa festa durava 8 dias, o 8º dia era o mais importante. Lá pelo meio, pelo 4º dia, Jesus vai ao templo, e quando se diz vai ao templo, na verdade é a área do templo. Havia recintos próprios para os profetas ensinarem, também no pátio, no grande pátio, né? Não no santuário propriamente dito, nem no Santíssimo, mas num desses lugares de ensino, Jesus começa a ensinar as pessoas. E isso causou muita polêmica. Eu não vou ler assim as discussões que ele tinha com os judeus incrédulos. Antes, os seus irmãos não criam nele. Os judeus e a liderança religiosa, a maioria também não criam nele, que ele era aquele que ele dizia ser, que ele veio do Pai, ele foi enviado pelo Pai com uma missão a essa terra. Mas eu quero dar um destaque para algumas palavras de Jesus. Inicialmente, os versículos 16 a 18, Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. E Jesus, de fato, estava dizendo, proclamando, anunciando tudo que ouviu do Pai, tudo que o Pai lhe mandou dizer. Depois eu destaco os versículos 21 a 24. Jesus lhes disse: eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Talvez ele se refira a uma cura especial, né? Vocês circuncidam um menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas, quer dizer, 400, 500 anos antes de Moisés. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então, por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado?
ele estava sendo muito criticado porque num sábado tinha curado uma pessoa, né? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Atentem bem para a palavra de Deus. O amor é o mais importante. Depois eu quero dar destaque aos versículos 28 ou 29, depois das pessoas discutirem se ele era o Messias ou não, se ele era um profeta ou não, né? Versículos 28 e 29. Jesus disse bem alto: será que vocês não me conhecem? Será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou, ele se refere ao Pai Celestial, é verdadeiro. Porém, vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Aí os líderes judeus ficaram com tanta raiva, mandaram guardas do templo para prendê-lo. E esses guardas, quando ouviram Jesus e viram o que ele fazia, eles gostaram tanto de Jesus que eles não o prenderam, eles voltaram assim, eles disseram: ninguém nunca ensinou como este homem. Agora eu quero dar um destaque para uma palavra de Jesus, agora no 8º dia, no último dia, no grande dia da festa, né? Quando ele diz assim, diz o versículo 37 em diante: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí Jesus está se referindo à sede espiritual que todos nós temos. A sede espiritual se mata crendo na pessoa e na obra salvadora de Jesus. Como dizem as Escrituras Sagradas, ele continua: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. O Espírito Santo já estava nos crentes, só que não tinha sido derramado de forma especial, o que aconteceria no dia de Pentecostes. E depois que Jesus seria glorificado. A glorificação de Jesus, por mais contraditório que pareça, é um paradoxo, né? Mas ela começa no sofrimento, na morte de Jesus. Jesus é glorificado, ele é atestado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele é atestado como Salvador e Senhor quando ele dá a sua vida por nós na cruz, depois na sua ressurreição, nas aparições, na volta junto ao Pai. Mas a sua glorificação, ela começa na cruz. Diante de tudo isso, o povo foi se dividindo, uns diziam que ele é profeta, outros ele é o Messias, outros diziam, mas esse aqui vem da Galileia, o Messias não deveria nascer em Belém, na cidade de Davi, na Judéia? E a discussão continua, né? Então muitos líderes judeus também, a maioria não cria nele, porque diziam, olha, vocês podem observar, os fariseus, os líderes religiosos, eles creem nele, então quem deles creu nele? Só esse povo bobo, né, que crê nele. Aí um dos fariseus, o Nicodemos, aquele que já teve um grande encontro com Jesus, relatado em João 3, né, Jesus tinha dito para ele que ele tinha que nascer de novo da água e do Espírito, referindo-se ao batismo. Esse Nicodemos diz assim, está no versículo 51, de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele faz, o que ele fez. Aí eles dizem, por acaso você também é da Galileia? Perguntam eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Eles queriam usar um argumento aqui contra Jesus, falando para o Nicodemos, e eles erram, porque da Galileia surgiram profetas sim. O Jonas, ele é natural do norte da Galileia, da tribo, onde fica a tribo de Zebulon. Então o Jonas, profeta Jonas, era de lá. E provavelmente Elias e Naum
também são da Galileia. O Jonas é absolutamente certo, isso inclusive está registrado no Antigo Testamento, no livro dos Reis, né? Então Jesus nasceu em Belém, sim, mas foi criado lá na Galileia. Crer ou não crer? Eis a questão. Queridos irmãos e irmãs, os irmãos de Jesus não criam nele nesse momento, mas muitos deles, se não a totalidade, isso nós não sabemos, vieram a crer depois, como a própria mãe, a Maria, creu nele, né? Um deles, o Tiago, se tornou inclusive líder da igreja em Jerusalém, depois que o chamado Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João, foi morto por ordem do rei Herodes. Foi esse Tiago, irmão de Jesus, que dirigiu a reunião do concílio de Jerusalém, relatado em Atos 15, né? E provavelmente ele escreveu também a epístola, a carta de Tiago. Mas nessa época, que no início os irmãos de Jesus não criam nele. Mas do povo, muitos criam nele, muitos não criam. Da liderança religiosa, a maioria não creu nele. Crer ou não crer, eis a questão. Isso define vida eterna ou condenação eterna. É fundamental que cada um de nós se pergunte: eu creio em Jesus como meu Salvador, o prometido pelo Pai, o que deu a sua vida por mim? É disso que depende a minha eterna salvação. Deus Espírito Santo dê esta fé a cada um de nós e que do nosso interior saiam rios de água viva, muitas obras de amor ao próximo, muito testemunho do amor de Cristo, operados pelo Espírito Santo. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, muito obrigado porque mais uma vez tivemos o privilégio de meditar na Tua Palavra. Concede-nos pelo Teu Espírito Santo fé verdadeira em Ti todos os dias, para que continuemos a ser herdeiros da vida eterna. E enquanto não chegar o nosso encontro eterno contigo, faze com que de nós também saiam rios de água viva, muito amor a Ti e ao nosso próximo, operados pelo Espírito Santo. Alimenta a nossa fé sempre na Tua Palavra, dá-nos apreço a ela. Abençoa todos que nos assistem nessa noite e concede-nos muito mais oportunidades como essa de meditação no que tens a nos dizer. Alimenta sempre nossa alma. Oramos em nome e por amor de Ti mesmo, Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção, pela participação, pela companhia e até a próxima oportunidade.